Fala galera do canal Futileira, eu sou o Alessandro, estamos aqui com mais um vídeo e nesse vídeo, pessoal, eu vou estar falando aí sobre a Copa do Brasil de 2025, né? Uma competição que promete ser aí uma das mais equilibradas dos últimos anos e que, claro, né, a gente não vê uma situação parecida igual a essa que está acontecendo nesse ano em muitas edições da competição. Mas antes, né, de estar falando aqui sobre esse assunto no vídeo para vocês, eu queria pedir encarecidamente para que vocês deixassem o seu like, se inscreva aqui no canal, né, para estar fortalecendo aí o nosso trabalho. E, obviamente, né, deixe aí nos comentários sugestões de conteúdos que vocês queiram ver aí nos vídeos e também nos shorts, né? Eu, né, recentemente tenho prometido estar trazendo shorts aqui com mais frequência para vocês, né? Mas é porque eu não estou trazendo com frequência, porque eu ainda estou preparando, né, a forma como eu vou estar produzindo, fazendo esses shorts aqui para vocês, com uma melhor qualidade, tratando assuntos de forma interessante e resumida, mas é claro, né, eu gostaria muito que vocês também deixassem sugestões em quais shorts que eu poderia estar trazendo aqui para vocês, com qual conteúdo, né? E claro, também, né, quais conteúdos eu poderia estar trazendo aqui para vocês também nos vídeos tradicionais. E claro, né, se você puder, compartilhe aqui o canal e os vídeos, né, com pessoas que você gosta, com pessoas aí que você sabe também gosta muito de futebol igual a gente aqui, né? Mas assim, né, falando aqui na questão da Copa do Brasil desse ano, a gente vê que, né, no cenário, igual teve a fase oitavas de final, né, que já tem algumas semanas que já foi realizada, a gente viu ali muitos confrontos interessantíssimos, né, em que a gente viu muitas vezes equipes que eram colocadas mesmo como azaronas, ou até mesmo como, né, improváveis de se classificar, acabaram buscando uma classificação até mesmo de forma heróica nessas partidas, e que muitos cenários, né, colocaram ali jogos emocionantes, né, jogos ali com temas de dramaticidade. E claro que isso mostrou, né, com base, né, nas equipes que se classificaram para as quartas de final, né, que obviamente há poucos dias atrás aí teve ali o sorteio dos confrontos, inclusive foram confrontos que realmente, né, vão dar muita emoção aí para o fã de futebol. E claro que essas equipes, né, essas 8 equipes classificadas, né, das oitavas de final, revelam, né, um panorama de muito equilíbrio, né, já que equipes, né, como o próprio Flamengo, o próprio Palmeiras, né, o próprio São Paulo, que eram muito tidas ali como campeãs, né, que poderiam ter ali favoritismo ao título, ou pelo menos chegar ali até uma final, até uma semifinal, né, acabaram sendo precocemente eliminadas na competição, né? E eu vou estar falando aqui um pouquinho, né, da questão aqui dos prognósticos desses times que se classificaram, né, para as fases de quarta de final, semifinal e também a grande final, e obviamente aqui, né, sobre um resumo, né, dos confrontos que a gente teve aqui nas oitavas de final. Então, um desses confrontos, né, que a gente teve aqui na fase de oitavas de final foi o jogo entre o Botafogo e o Bragantino, né, onde o Botafogo, dentro do seu estádio no Newton Santos, né, começou ali sofrendo uma pressão para o Bragantino, né, só que o Botafogo ele não demorou muito para afirmar, né, o seu favoritismo na partida, né, acabou fazendo ali o gol já no começo do primeiro tempo, né, o Bragantino ali teve ali algumas escapadas, só que o Botafogo ele atacou com mais veemência na partida e não demorou muito, né, e fez também, né, o segundo gol. Obviamente ali no segundo tempo teve mais oportunidades para ampliar o resultado, mas, né, o 2-0 já era um resultado muito significativo, né? E no jogo de volta, né, em Bragança Paulista, o Bragantino, obviamente, tentando diminuir o prejuízo e até mesmo buscando um empate, porque estava aí com 2 gols aí, né, para classificação, né, por meio dos pênaltis, obviamente, e teria que fazer 3 gols ou mais para conseguir, né, a classificação direta, né, começou impondo pressão ali em cima do Botafogo. O Botafogo, mesmo ali tentando se defender, jogando de uma forma mais inteligente na partida a fim de manter o resultado do jogo de ida, ele conseguiu ali fazer 1-0 e ainda para piorar a situação, né, o Bragantino ainda teve um jogador expulso,
né? Acabou tomando ali 2 cartões amarelos e foi expulso, né? O que contribuiu para o Botafogo ali manter, né, o resultado. Só que mesmo assim o Bragantino ainda estava tendo ações de pressionar, mesmo tendo um jogador a menos. E aí, né, para completar ali o caos para a equipe paulista, né, o Bragantino ainda teve mais um jogador expulso, dessa vez no caso com cartão vermelho direto. E, né, isso aí reforçou ainda mais, né, a condição do Botafogo como classificado e acabou ficando 1-0 para o Botafogo, né, que com 3-0 no agregado foi mais que o suficiente para que ele se classificasse para as quartas de final. Então a gente teve ali um outro confronto também, né, que foi entre o CSA e o Vasco, né? O CSA, ele sendo uma equipe, né, que atualmente está na Série B do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, é uma equipe que muitas vezes, né, ela não é colocada como favorita nessas competições, né, como Copa do Brasil ou até mesmo possivelmente num Campeonato Brasileiro. Mas é uma equipe que, assim, comumente, né, ela coloca, né, uma dificuldade, ela impõe uma dificuldade muito grande para as equipes, né, que estão em primeira divisão, até mesmo para equipes que têm condições de brigar pela disputa dos títulos aí. Né? Então, contra o Vasco, né, o Vasco que é uma equipe, claro, que tem toda a sua tradição, tem toda a sua história, mas que recentemente vem passando por momentos conturbados. Esse ano aí, né, até que vem passado por altos e baixos, mas tem tido ali momentos muito impressionantes. Há poucos dias atrás, né, na última rodada do Brasileirão, antes de postarmos esse vídeo aqui, né, o Vasco simplesmente aplicou uma goleada histórica no Santos por 6-0, né? O Santos que tem o Neymar, que tem o Brazão, que é um goleiro que vem se destacando muito, mas que, né, no entanto, o Vasco ele acabou ali jogando de uma forma muito contundente. Teve ali uma polêmica no jogo do Brasileirão, obviamente ali, de que uma bola teria ou não teria saído ali na lateral, só que isso acabou nem fazendo tanta diferença, né? Porque aí, né, foi simplesmente um placar de 6-0, um placar histórico que colocou o Santos numa crise ainda pior, mas o Vasco, né, ele logicamente tendo altos e baixos, muitas vezes ele perde confrontos importantes, muitas vezes ele acaba ganhando confrontos também de uma forma surpreendente. E nesse jogo contra o CSA, obviamente, né, havia ali uma possibilidade onde qualquer um dos dois poderia classificar. Só que nesse jogo da ida, né, obviamente o CSA jogando dentro do seu estádio, né, tentou ali fazer um resultado positivo para levar para o jogo de volta fora de casa, só que acabou, né, não conseguindo sair do 0-0. Inclusive no final do jogo, o Vasco ainda teve um de seus jogadores expulsos, né, mas como já estava ali por volta dos 40 minutos ali do segundo tempo, perto dos 85, né, 5 minutos para acabar o tempo regulamentar, né, acabou que o placar não saiu do 0-0, né? E no jogo da volta, né, o Vasco ele teve simplesmente uma atuação inacreditável, né? Ele conseguiu aí fazer um resultado de 3-1 na partida, né? E esse resultado, né, foi muito importante, muito significativo, por quê? Porque o Vasco ele conseguiu no primeiro tempo, né, em pouco espaço de tempo ali fazer 3-0, né, na equipe de Alagoas. E que, claro que, obviamente, isso gerou uma condição muito favorável para o Vasco, né, que estava jogando no seu estádio, diante da sua torcida, né, fez ali um 3-0, só que no segundo tempo, o Vasco ele voltou muito mais retraído na tentativa de manter o resultado positivo. Só que nessa situação, né, nessa circunstância, o CSA acabou crescendo mais no jogo, fez ali o 3-1, diminuiu o resultado e poderia, né, em alguns momentos ter até feito ali um 3-2 que colocaria um calor assim absurdo no jogo. Só que o Vasco, né, entre, digamos, nos trancos e barrancos, conseguiu ali manter ali a diferença de 2 gols e conseguiu, com o resultado de 3-1, se classificar, né? Até porque no primeiro tempo realmente ele dominou na partida, né? E fez ali um segundo tempo bem abaixo em relação do primeiro, mas que ali mantendo o resultado positivo conseguiu se classificar. E aí, né, a gente teve aqui nas oitavas de final também o confronto entre o Bahia e o Retrô, né? O Bahia que dentro do seu estádio, né, jogou muito mais que o Retrô, né? Teve muito mais ações ali no jogo de atacar, teve chance até mais, né, de fazer ali mais gols e de ampliar o resultado. Só que no caso do Retrô,
né? Ele teve ali algumas escapadas em alguns momentos. O Bahia começou fazendo 1-0, né? Depois foi aumentando ali a diferença. Só que o Retrô, né, de forma até meio que inusitada, porque o goleiro do Bahia, ele foi cobrar o tiro de meta e a bola pegou no rosto, né, do jogador ali, digamos, de forma inesperada, né, no rosto do jogador do Retrô, e essa bola acabou tomando o rumo do gol, né? Então o Retrô, por conta de uma bobeira ali do goleiro, né, que foi cobrar o tiro de meta e acabou cometendo esse deslize, né, acabou cedendo um gol para a equipe do Retrô. E só que, né, o Bahia ele continuou atacando de uma forma muito contundente. Isso gerou ali, né, um desequilíbrio muito grande na partida, até porque o Bahia conseguiu ali ampliar o resultado para 3-1. Só que o Retrô ainda conseguiu, né, fazer ali próximo do finalzinho da partida um gol ali, né, mais um gol, colocando aí 3-2, uma diferença mínima e, claro, um resultado que deixava vivo para o jogo de volta, né? E no jogo da volta, né, foi um jogo que terminou em 0-0, não tem muito o que falar em relação a essa partida, só que o Bahia, né, mesmo ele tendo aí um resultado de apenas um gol de diferença de vantagem para ele conseguiu defender bem esse resultado, conseguiu levar perigo. Logicamente que o Retrô, ele tentando buscar o resultado favorável para ele tentou ali fazer gols a todo custo e teve muitos momentos que ele quase conseguiu empatar a partida para levar para os pênaltis, só que não foi o suficiente, né? O Bahia conseguiu ali ter algumas ações importantes na partida e acabou, né, com um empate de 0-0 se classificando para as quartas de final, né? E aí a gente teve ali o jogo do Cruzeiro, do CRB, que no jogo da ida lá no Mineirão, o Cruzeiro empatou ali por 0-0, num jogo que, obviamente, o Cruzeiro tomou a maior parte das ações, só que foi um jogo que não teve muitas emoções, né? Se assim a gente pode dizer, exceto, né, um pênalti ali que o Fagner tentou cavar ali na área, né, para dar uma vantagem inicial para o Cruzeiro, mas acabou que, né, na revisão do VAR, a Edna, né, que era a árbitra do jogo, acabou não só anulando, como também deu um cartão amarelo por simulação para o Fagner, né, porque foi um pênalti realmente que foi cavado ali, né, meio que, se a gente pode dizer, na malandragem. E no jogo de volta, né, o CRB, né, que buscava ali, né, num jogo de 0-0, né, tudo podia acontecer, um resultado que inicialmente levaria para os pênaltis, mas qualquer vitória simples poderia classificar qualquer uma das equipes, né? O CRB, mesmo tentando, né, colocar uma pressão para cima do Cruzeiro, o Cruzeiro conseguia se encontrar ali na partida e conseguiu chegar ao primeiro gol, né, fazendo ali 1-0. Só que o CRB, obviamente, na tentativa de buscar o resultado, né, ele acabou tendo ali, né, de tanto que ele apertou o Cruzeiro, né, no seu campo de defesa, ele acabou conseguindo ter ali um pênalti. E nesse pênalti, né, obviamente o goleiro Cássio, sendo um dos maiores goleiros aí do futebol brasileiro, conseguiu defender um pênalti assim magistral, que foi importantíssimo ali para o Cruzeiro, porque se o CRB tivesse feito aquele gol, poderia ter inflamado a partida, levado para os pênaltis, ou até mesmo o CRB, né, buscar ali uma redenção com a virada. Mas, né, teve ali uma polêmica que o jogador ali do Cruzeiro, antes do jogador do CRB bater ali o pênalti, ele teria invadido a área, ele inclusive, né, para piorar a situação, né, foi ele que cortou a bola para o escanteio. Então isso gerou ali uma polêmica de que o pênalti tinha sido irregular, só que, né, acabou ficando nessa situação, né, o Cássio conseguiu pegar esse pênalti, né, e ainda para piorar a condição do CRB, né, e melhorar a condição do Cruzeiro, o Cruzeiro numa escapada de contra-ataque conseguiu ampliar o resultado para 2-0. E foi um resultado que auxiliou, né, a equipe de Belo Horizonte a conseguir essa classificação aí. Só que aí, né, a gente teve aqui também um outro jogo que, para mim, particularmente falando, eu por ser colorado, eu fiquei bastante decepcionado, que foi o confronto entre o Internacional e o Fluminense. Mesmo o Internacional jogando dentro do Beira-Rio, né, ele conseguiu sofrer uma derrota para o Fluminense, já tinha perdido no Brasileirão por 2-0 e perdeu novamente dentro do seu estádio pela Copa do Brasil. O Fluminense, né, não demorou muito, conseguiu ali fazer o 1-0, né, com o Everaldo. O Inter, né, tentando ali buscar uma reação, né, conseguiu achar um gol ali com o Carboneiro, né,
tentando ali, martelando ali a defesa do Fluminense, só que 4 minutos depois, né, uns 40 minutos do primeiro tempo, o Everaldo novamente fez ali o gol para desempatar de novo para o Fluminense. E aí o Inter teve ali poucas oportunidades ali no jogo, né? Tentou ali dar umas arriscadas para ver se conseguia empatar, mas o Fluminense, né, teve ali chances que inclusive poderiam, né, acarretar até o terceiro gol da equipe carioca. Né? E no jogo da volta, né, o Internacional pressionado para tentar reverter o resultado, começou até jogando melhor do que o Fluminense, né? Na verdade, teve um jogo melhor, né? A partida do Inter foi melhor que a do Fluminense, só que o Inter, né, ele tem esse problema de muitas vezes ele conseguir chegar na área do adversário, mas não conseguir concluir. Ele não consegue ser contundente nas finalizações. Isso acaba sendo prejudicial para eles, né? E nisso, né, no segundo tempo, uma bobeira ali do Ronaldo, né, um dos defensores do Internacional, deixou a bola no pé do Canóbio, o Canóbio, né, sem muitas dificuldades, foi e fez o gol para piorar ainda mais a já complicada situação do Internacional. E o Internacional ali com um pênalti ali no meio do segundo tempo, conseguiu fazer um gol com o Alan Patrick, né, com um pênalti que o Fábio tinha defendido, né? Só que aí voltaram a cobrança, porque o Fábio adiantou, né, na hora de defender, e aí o Alan Patrick foi novamente, tentou de novo chutar o pênalti e conseguiu fazer. Né? Só que não foi suficiente, né? Acabou que o Inter foi eliminado dessa partida, uma partida que o Inter deixou muito a desejar, até mesmo pelo volume de jogo e pela pressão que ele tinha colocado ali no Fluminense, mesmo jogando fora de casa, né? O Inter, ele meio que tem essa circunstância dele muitas vezes jogar melhor fora de casa do que dentro dos seus domínios ali, né? Se a gente pode falar. E aí, né, a gente teve um confronto que, para mim, foi um dos confrontos mais icônicos dos últimos tempos aí na Copa do Brasil, que foi entre Corinthians e Palmeiras. O primeiro jogo, né, lá na Neoquímica Arena, que foi ali um resultado magro de 1-0 para o Corinthians, mas que teve ali algumas polêmicas, né? O Memphis Depay fez o gol, mas teve ali um pênalti no começo ali para o próprio Corinthians ali que não foi marcado. Teve ali, no caso, um gol do Palmeiras que foi anulado ali, né? E pelo traçar das linhas ali ficou um lance muito milimétrico, então levantou muitos questionamentos. Só que no jogo da volta, né, era esperado que com esse resultado de 1-0, se tratando ainda mais de um clássico, né, que é um confronto imprevisível, né, o Palmeiras poderia buscar esse resultado. Só que o Palmeiras, né, ele acabou sofrendo um baque logo nos primeiros minutos, onde um dos seus jogadores acabou sendo expulso, e mesmo com a condição de um jogador a menos, ele inicialmente conseguiu fazer uma pressão ali, né, uma pressão mais violenta ali no Corinthians para tentar buscar o gol de empate. Só que com o desgaste de ter esse jogador a menos, o Corinthians foi oportunista, aproveitou a situação que tinha um jogador a mais, né, conseguiu ali fazer 1-0 naquele jogo e 2-0 no agregado. E depois, né, a situação do Palmeiras foi só se deteriorando, foi só se complicando, e o Corinthians foi e fez mais um gol ainda, né, ganhando o jogo por 2-0 dentro da casa do adversário. Então, para o Palmeiras foi um baque muito forte, porque não se tratava apenas de uma eliminação, né, numa competição importante como a Copa do Brasil, como também 2 derrotas, né, num clássico, né, ou seja, foi eliminado pelo seu maior rival, né, num dos maiores derbys aqui do futebol brasileiro, que é o derby paulista, né? Então, né, isso levou muitos questionamentos para, né, que os torcedores, né, sugeriram inclusive a demissão do técnico Abel Ferreira da equipe do Palmeiras, né? Então, isso instaurou, né, uma situação bem caótica dentro da equipe alviverde. E a gente também teve um outro confronto, que é um dos confrontos que coloca aí o Azarão como um classificado de forma improvável, né, que era o confronto entre o São Paulo e o Atlético Paranaense. O São Paulo, né, que depois da Copa do Mundo de Clubes teve ali partidas inacreditáveis, né, começou ali uma melhora significativa no Brasileirão, saiu do risco ali da zona de rebaixamento. Atualmente, né, inclusive está em 8º ali, ou 6º, se eu não me engano, na tabela do Brasileirão. E isso, né, logicamente, que dava um favoritismo muito grande para o São Paulo. E o São Paulo começou ali fazendo 1-0, né, o Atlético Paranaense
principalmente, né, um clube que está na Série B e que não está muito bem na Série B, pelo contrário, né, vem perdendo partidas, vem sofrendo aí, né, remontadas, né, para equipes em que muitas vezes não tem um empenho muito bom na própria Série B. Então, né, pela situação do Atlético Paranaense ser um pouco conturbada, né, a situação do São Paulo para a classificação, o favoritismo era muito maior. Então o São Paulo, né, fez 1-0 dentro do seu estádio, buscou o 2-0 num cenário que indicava ali o São Paulo fazendo até o terceiro para antecipar ali uma classificação, né, deixar mais assegurada a chance de classificação. Acabou deixando o Atlético Paranaense, né, fazer o seu golzinho e aquilo, né, deixava mais do que vivo, né, uma chance de redenção por parte da equipe paranaense para o jogo de volta. E na Liga Arena, né, lá no estádio do Atlético Paranaense, né, para piorar a situação para o São Paulo, o goleiro Rafael, que é uma das peças mais importantes do elenco do tricolor paulista, acabou sendo expulso com 4 minutos de jogo. Então, né, com um jogador a menos, sendo ele o goleiro, que é uma das principais peças do elenco, né, o Jandrei, né, foi colocado no lugar dele, acabou que o São Paulo, né, sentiu esse baque desde cedo na partida, mas ainda estava conseguindo manter ali aquela situação, né, do resultado de 2-1 construído no Morumbi. No entanto, né, o Atlético Paranaense pressionando constantemente, conseguiu fazer o resultado, né, de 1-0 que levava o jogo para os pênaltis. E nos pênaltis, né, aí brilhou a estrela do Santos, né, que é o goleiro do Atlético Paranaense, que simplesmente defendeu todas as cobranças, né, do São Paulo, né, o Jandrei não conseguiu pegar nenhuma cobrança do time do Atlético Paranaense. O Santos defendeu todas as cobranças do São Paulo e acabou ficando 3-0 nos pênaltis, né? O time paulista não conseguiu fazer um gol sequer, né, na cobrança de pênaltis. E um time realmente que era colocado como azarão no confronto acabou se classificando diante do São Paulo, que era uma equipe, né, bem cotada para disputar até mesmo o título, né, na sequência da competição. E a gente viu também, né, um confronto que, na minha opinião, foi o confronto mais interessante, né, que foi o jogo entre o Flamengo e o Atlético Mineiro, né? O Flamengo, que tem aí um elenco gigantesco, né, que fez aí contratações importantes, como o caso do Emerson Royal, do Samu Lino, do Samuel Nigues, né, que teve aí, né, bastante peso nas suas contratações, e que, né, obviamente era colocado como favorito a ser campeão da competição, assim como de outras competições, né? E mesmo, né, não dando a prioridade máxima para a Copa do Brasil, era visto como favorito a se classificar contra o Atlético Mineiro, que vinha inclusive passando por algumas instabilidades, né, dentro aí do futebol brasileiro e também, né, nos confrontos internacionais na Sul-Americana. No entanto, né, mesmo o Flamengo jogando melhor no confronto dentro do Maracanã, até mesmo ali por uma situação inusitada, que o jogador ali, né, no caso o goleiro do Flamengo, Rossi, foi tentar, né, jogar uma bola ali, né, para o zagueiro do Flamengo. Esse zagueiro deu um passe ali na boca da área mesmo para o Léo Pereira, e o Léo Pereira tentou devolver novamente a bola para esse rapaz, né, só que ele acabou jogando a bola no meio. E nisso, né, um atacante do Atlético conseguiu, né, ser oportunista, aproveitou a chance, né, roubou a bola ali, que tinha sido dada literalmente para o ataque do Atlético Mineiro, e conseguiu fazer gol, né, sem muita chance de defesa para o Rossi, né. E aí, né, no jogo da volta, o Flamengo precisando reverter esse resultado, né, até mesmo pela condição de favoritismo, era tido ali como uma situação ali não tão complicada, né, por parte do rubro-negro carioca. Só que, né, o Flamengo, né, conseguiu até fazer um resultado ali cedo, né, conseguiu fazer 1-0 dentro da Arena MRV, só que o Galo, né, ele estava jogando melhor essa partida, né? Inclusive, se não fosse as atuações do Rossi e até mesmo algumas bobeadas do próprio ataque do time alvinegro, né, do Atlético Mineiro, o Atlético poderia ter empatado esse jogo e até mesmo virado ali no tempo normal. Então, né, isso mostrou uma fragilidade muito grande ali do Flamengo, né, e com um empate no agregado, né, uma vitória fora de casa do Atlético, uma vitória fora de casa do Flamengo, né, levou ali para os pênaltis, aonde, né, simplesmente a estrela de Everson brilhou na partida, né, o Everson conseguiu defender um pênalti, né, do
do Flamengo ali, de algum dos cobradores, conseguiu, né, fazer o gol, que foi o gol responsável pela classificação, e ainda viu o Wallace Yan isolar a bola, né? Então, assim, né, foi uma atuação indispensável, né, por parte do goleiro do Atlético, e com um placar de 4-3, né, a equipe mineira conseguiu se classificar, né, para as quartas de final. E nas quartas de final, né, a gente teve aí os confrontos sorteados, né, que foi, no caso, o confronto entre Fluminense e Bahia, né, que vai acontecer inclusive no dia 10 de setembro, né, às 7 horas da noite. Cruzeiro e Atlético Mineiro, né, que vai acontecer no dia 11 de setembro às 7h30. Então, para você ter ideia, a gente já vai ter um clássico mineiro nas quartas de final, um confronto gigantesco, né? A gente também vai ter aqui Corinthians e Atlético Paranaense, né, acontecendo no dia 11 de setembro às 9h30 da noite, que também é um confronto que gera muita expectativa, e o confronto que também é um clássico, que é Botafogo e Vasco, né, que vai acontecer também no dia 11 de setembro às 9h30 da noite. Ou seja, né, são confrontos em que a gente vê que são equipes, né, que têm uma chance muito grande de disputar posteriormente uma vaga na semifinal e até mesmo o título da competição, né? Muitas equipes aqui, como por exemplo o Corinthians, que passa por uma instabilidade dentro da instituição, né, com a questão do impeachment do Augusto Melo, né? A gente vê aqui o caso do próprio Atlético Mineiro, que estava tendo altos e baixos, né? A gente vê aqui também, né, o Bahia, que passou por uma instabilidade aí recentemente, o próprio Atlético Paranaense, que estava mal aí na Série B, né, que não estava conseguindo aí ganhar do Volta Redonda, né, de adversários que não estavam tendo campanhas louváveis na Série B, né? E o Vasco também, que vive passando pelos altos e baixos ali, né, sendo um elenco que muitas vezes deixa a desejar, mas, né, que conseguiu essa classificação, né? E no caso aqui do Fluminense, né, um time que obviamente foi semifinalista da Copa do Mundo de Clubes, mas dentro do futebol brasileiro, né, também muitas vezes consegue ali ter atuações mais contundentes, mas que em algumas situações deixa a desejar também, né? E aqui, né, a gente vê que o Cruzeiro e o Botafogo, né, vem tendo atuações desses classificados aqui, atuações mais louváveis, né, atuações mais significativas, o Cruzeiro disputando ponto a ponto ali com o Flamengo no Brasileirão, o Botafogo indo muito bem na Copa do Brasil e também na Libertadores, né? Então a gente vê que muitas dessas equipes, elas têm um nível competitivo muito parecido, né? E que a gente vê igual, por exemplo, né, no caso na segunda metade da temporada, com as contratações, por exemplo, que o Atlético Mineiro fez do Renier, que estava no Real Madrid, o Corinthians, né, contratou o Vitinho recentemente, o Fluminense, ele perdeu o Arias, que era um dos seus grandes reforços, mas conseguiu contratar o Igor Rabelo, né? A gente vê aqui também, né, outras equipes também que se reforçaram na temporada, como o caso do Botafogo, né, que conseguiu aí o Jordan Barreira, né, mesmo perdendo lá algumas de suas estrelas, como o Luiz Henrique, como o caso do Igor Jesus, né, e alguns outros jogadores também que tiveram um papel muito importante, né, tiveram aqui algumas contratações significativas, né, como o Álvaro Montoro, o Arthur Cabral, né, o Caio Pantaleão, e algumas contratações incisivas, né, na equipe, assim como também o próprio Atlético Mineiro, que conseguiu contratar ali o Rony, o Dudu, o Gabriel Menino, né, além do próprio Renier, como eu tinha comentado. E, obviamente, né, com essa movimentação no mercado de transferências, isso deixa um cenário mais competitivo, né, dentro dessas equipes e que possibilita, possivelmente, aí, uma disputa mais séria e mais quente pelo título. Então, eu, particularmente, eu coloco aí o Botafogo, talvez, né, o Cruzeiro e o Corinthians aí como as equipes mais bem cotadas dentre esses oito classificados, né? Só que, para mim, na minha opinião, obviamente que todas, né, qualquer uma dessas equipes tem iguais chances de tentar buscar uma semifinal, uma final e até mesmo um título, quem sabe.
mas na minha opinião, né, realmente o Botafogo, o Cruzeiro e o próprio Corinthians ali acabam se sobressaindo dentre estes aqui. No entanto, né, acredito que vai ser aí um cenário em que a gente vai ver uma competitividade muito grande por parte dessas equipes. Eu, infelizmente, né, fiquei muito triste pelo meu Inter ter sido eliminado, mas infelizmente, né, acaba fazendo parte aí do jogo, né, mas acredito que vai ser uma das edições de Copa do Brasil mais incríveis e mais impressionantes aí dos últimos anos. Então, né, queria deixar aí que vocês, né, deixassem seus comentários, né, aí, obviamente, né, sugerindo inclusive quem vai ser o campeão, quem vai chegar na final, quem vai classificar para a semifinal. E obviamente, né, queria pedir para que vocês deixassem o seu like, se inscrevam aí no canal, né, obviamente para estar fortalecendo o nosso trabalho. Compartilhe aí, né, o nosso vídeo, o nosso canal aí com pessoas que você conhece, que gostam também de futebol. E obviamente, né, deixa aí nos comentários sugestões de vídeos que eu possa estar trazendo aqui futuramente no canal. Então é isso, eu vou me despedindo de vocês. Valeu, falou e até a próxima.